Sou Andresa Nóbrega, sou uma mulher branca, de cabelos pretos e lisos, um pouco abaixo dos ombros. Tenho sobrancelhas grossas e delineadas, olhos castanhos escuros. Estou usando um batom rosa pink, um brinco de coração azul, blusa preta. Estou aqui sentada no sofá vermelho com algumas almofadas coloridas. Então, eu sou atriz, sou arte educadora, professora de teatro e atuo no ramo da acessibilidade há alguns anos e tenho me dedicado a pensar estratégias e formas de tornar a arte mais acessível. Essa arte vista como uma arte do fazer, do apreciar, e é essa a minha missão, né, de pensar e também buscar alternativas para executá-las, né, e inspirar também que outras pessoas façam o mesmo. Então, eu acho que o start para pensar a acessibilidade se deu ainda na graduação, como aluna da licenciatura em artes cênicas, e exatamente no momento que eu estava refletindo sobre os processos de ensino-aprendizagem para os diferentes públicos, e eu constatei que nessas reflexões que a gente desenvolveu na faculdade, não se pensava na pessoa com deficiência. E aí, trazendo a própria etimologia da palavra teatro, teatron, lugar de onde se vê, eu me questionei, e quem não vê? Acho que isso tudo foi se misturando, né, dentro de mim, e pensando no sentido da democratização da arte, né, pensando na democratização do acesso também. Na época eu desenvolvia um trabalho com um grupo de teatro, né, eu fazia parte do grupo Quadro de Cena. E lá a gente ficava assim, a gente quer democratizar a arte, a gente quer levar a arte para vários lugares. E aí, nessa perspectiva de pensar a democratização do acesso, me veio também que pensar esse acesso democrático é também pensar estratégias para que diferentes públicos, diferentes pessoas possam fruir o teatro. Naquela ocasião, eu pensando enquanto atriz. E aí juntou, né, lá, eu, uma jovem estudante da graduação em artes cênicas, no meu fazer artístico também. E aí eu comecei a dizer, poxa, e eu nunca vi pessoas com deficiência visual no teatro. Então, diante dessa constatação e diante também dessa missão de democratizar, né, ampliar a percepção e a atuação no que se refere à democratização do acesso, eu comecei a buscar, né? E acho que o universo foi muito generoso também, porque eu não sabia o que era audiodescrição. E aí, no finalzinho da graduação, teve uma oferta de um curso de audiodescrição na universidade. E aí, parece que assim, o universo disse, olha, aí, a audiodescrição é esse recurso que possibilita que pessoas com deficiência visual possam ir ao teatro. Assim, gente, eu não sabia ver o que era, mas eu fui lá. E aí, eu estudei a audiodescrição, foi meu primeiro curso com o professor Francisco Lima, que posteriormente virou também o meu orientador, porque aí logo na sequência eu já fiz a seleção do mestrado, também nunca tinha pensado na vida em ser acadêmica nem nada, mas eu também fui para a universidade dar continuidade a esses estudos muito movida pelo desejo de aprender, né? Aprender e experimentar como fazer. Eu não tinha um desejo de finalizar o mestrado, mas sim como possibilitar que a audiodescrição ela possa ser realmente um recurso potente, né, para pessoas com deficiência visual. E aí, enfim, foi o meu início, né, um pontapé inicial para essa reflexão, porque hoje eu entendo que não é só a audiodescrição a via de acesso para o público de pessoas com deficiência visual. Já no início, né, com os trabalhos da audiodescrição, eu tive a oportunidade de experimentar diversas linguagens, porque na primeira experiência que eu tive no Festival Palco Giratório, que na época tinha a supervisão de Galeana Brasil, ela possibilitou que eu pudesse fazer a audiodescrição em espetáculos de diferentes estéticas. Então, eu pude ter experiências de audiodescrição de teatro para criança, audiodescrição de teatro adulto e também a audiodescrição na dança, que aí teve como primeiro espetáculo o espetáculo Leve do coletivo Lugar Comum. E aí foi uma experiência incrível,
né, muito arrebatadora para mim. Até hoje, eu digo que reverbera, né, essa experiência. Então foi esse marco, né, eu acho que é um marco. Leve foi muito especial na minha vida, mas é muito complexo e difícil eu falar assim, a experiência mais impressionante, porque a cada espetáculo, a cada projeto é realmente uma ação única, desafiadora, uma ação que alcança de uma forma que a gente não consegue mensurar. Então, para mim é difícil muito escolher assim qual é aquele trabalho especial. Leve, eu tenho um carinho muito grande por ter sido o primeiro, por ter sido uma ação que a gente conseguiu realizar numa troca muito intensa, não é, com as artistas. Então foi a minha primeira experiência e aquela experiência que eu fui abraçada pelas artistas também, porque esse era o objetivo desde o início, né, que esse trabalho da acessibilidade fosse um trabalho de colaboração. E eu tenho muita sorte, né, de ter nos trabalhos na dança que a gente vem realizando essa experiência de trocar de forma intensa, principalmente com as artistas da dança. O trabalho de acessibilidade na dança nunca é um trabalho solitário. E eu costumo dizer que pensar acessibilidade é pensar artisticamente também. Então, a cada trabalho a gente vai conceber uma estratégia de acessibilidade que melhor se adequa. E não é um trabalho feito de forma solitária, pelo contrário, né? Ela envolve uma equipe formada inclusive por pessoas com e sem deficiência visual. Por exemplo, para fazer a audiodescrição de um espetáculo, a gente conta com audiodescritores roteiristas, o audiodescritor que vai fazer a locução, a narração da obra em questão, o próprio consultor, uma pessoa com deficiência visual, que faz o acompanhamento, a validação desse roteiro e também destaca a parceria e a necessidade de ter esses artistas colaborando com esse processo. Então, há inúmeras experiências onde a gente pôde fazer essa imersão e essa troca. Eu poderia citar, inclusive, um artista do próprio Recordância, que é Elis, que a gente fez uma videodança que foi um voo. E nesse trabalho, a gente pôde dialogar juntamente, né? Elas ofertaram, por exemplo, o mapa do movimento, onde tinha a descrição da dança. Esse mapa do movimento seguiu para a equipe de audiodescrição, para fazer esse roteiro da audiodescrição. Posteriormente, o roteiro é disponibilizado para as artistas, para que elas possam também fazer seus apontamentos, suas possíveis correções, contribuir realmente com esse processo. E na videodança Voo, por exemplo, a narração foi feita por Elis. Então, além de ter esse processo, ter essa colaboração no processo de roteirização, teve também a participação ativa na locução da narração da audiodescrição. Ah, Andressa, então qualquer pessoa pode fazer a locução? Não. Elis é artista da dança, mas é artista do teatro também. E ela também se disponibilizou a vivenciar um processo para treinar essa locução. Então, previamente, Elis fez uma gravação da narração. Essa narração foi disponibilizada para o consultor, a pessoa com deficiência visual, e na sequência lá, quando chegou o grande dia, eu também pude estar junto, acompanhando a gravação desse roteiro, né, um roteiro feito por profissionais da audiodescrição, e esse roteiro foi gravado e narrado na voz de Elis. Então, assim, por isso é importante destacar que um projeto, uma ação de acessibilidade, ela deve ser concebida considerando o contexto e as especificidades de cada obra. Não existe receita. Eu sinto que trabalhar com acessibilidade tem me oportunizado me reinventar a cada dia, né? Me reinventar, reconhecer as minhas limitações, reconhecer o meu próprio capacitismo, né? Que é importante que a gente reconheça que seja profissional da acessibilidade, seja pessoa com deficiência, a gente está dentro de uma estrutura capacitista, então é importante que estejamos vigilantes quanto a isso. Então, mas eu tenho o privilégio de conviver com pessoas com deficiência, né? Conviver e criar com elas. Né? Então, tudo que eu venho desenvolvendo hoje de trabalho
né? Se inicialmente eu estava lá muito no lugar da artista que queria tornar o espetáculo teatral acessível, hoje eu entendo que o meu lugar e a minha missão é ir além, é romper estruturas e usar desse meu lugar de privilégio para sair da frente e também oportunizar que pessoas com deficiência ocupem o lugar que elas quiserem ocupar, seja como artistas, seja como técnicos, seja como iluminador, seja como o que quiser, né? E sei e reconheço que ainda é uma luta grande, né? A gente ainda tem muita coisa para conquistar e sigamos juntas. Pensar a participação efetiva do público de pessoas com deficiência na disponibilização de espetáculos acessíveis ainda é um ponto a melhorar. A gente precisa compreender que não é porque foi disponibilizada a audiodescrição, Libras, no espetáculo de dança, por exemplo, que a gente vai ter esse público lá. São muitas camadas para a gente refletir. Então, isso me conduz a tocar no tema que é a questão da formação de público, né? Pensar as ações de mediação para além dos recursos acessíveis que são disponibilizados, a articulação de público de espetáculos cênicos, pensar o caráter também de aproximação das pessoas em relação à própria linguagem artística que é a dança. Então são essas camadas que a gente também precisa atuar nessa frente. Então é claro, né, que a partir do momento que se disponibilizam os recursos, é um fator que atrai esse público, mas não significa que só isso é suficiente, porque a gente fala que a acessibilidade, a falta de acessibilidade, melhor dizendo, ela está na sociedade como um todo. Então a pessoa sair de casa, se deslocar, chegar até o teatro, tem muitas lutas que ele tem que enfrentar para chegar até ali. Fora isso, esses outros aspectos que eu mencionei, que é da própria formação, né, de público, e compreender que a gente precisa avançar no que se refere às estratégias de mediação para aproximar esse público. E digo isso em relação às pessoas com deficiência, mas eu expando essa minha reflexão para todos os públicos. Eu sinto que a partir do momento que começaram a ser disponibilizados recursos de acessibilidade, pessoas com deficiência que nunca antes tinham ido a um espetáculo passaram a ir, né? Sim, alguns artistas começaram a pensar mais sobre a acessibilidade dos seus trabalhos, né? E muitos deles não numa perspectiva só por conta de uma exigência do edital, mas por uma preocupação real. Então hoje eu já tenho uma rede de produtores, artistas, parceiros que me procuram para a gente pensar junto desde da escrita do projeto, não só por conta de uma obrigatoriedade, mas por uma preocupação real de como aquilo de fato possa fazer sentido, como se debruçar em pensar estratégias que fujam do senso comum, do lugar comum mesmo, né? Então eu acho que sim, a gente avançou, né? A gente tem mais pessoas com deficiência frequentando, alguns espectadores assíduos, né? Pessoas que assistiram leve, que ainda hoje estão assistindo outros espetáculos, mas é algo que ainda é um desafio, né? É um desafio atrair o público. E aí eu reforço a necessidade de se pensar divulgações estratégicas, pensar com antecedência. Além disso, as outras ações de mediação que devem ser feitas para atrair o público em geral e não só pessoas com deficiência. Pernambuco é o território que eu tenho mais propriedade para falar, porque é o que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, alguns trabalhos em parceria profunda com alguns artistas. Eu sinto que atualmente a gente vê algumas quebras de paradigmas no que se refere às novas perspectivas da acessibilidade na dança. Então, se antigamente a gente pensava o acesso e a oferta de espetáculos acessíveis para pessoas com deficiência, hoje nós vemos espetáculos sendo pensados a partir da estética do público de pessoas com deficiência, por exemplo, assim como o trabalho do Tandam, né, que é um espetáculo de dança para criança, onde a perspectiva é ser um espetáculo feito
para ser vivido e não ser visto. E é uma potência, porque não é um espetáculo pensado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. É um espetáculo pensado para todas as crianças, dentro da poética do não ver, né? E assim, gente, estou falando dentro de uma percepção minha, tá? Mas é essa a proposição. Então, é uma quebra de paradigma, é uma perspectiva da acessibilidade estética dentro de um espetáculo de dança. Além disso, a existência também de audiodanças incorporando a audiodescrição, a possibilidade de pensar também projetos de pesquisa, buscando mapear artistas, buscando experimentar os recursos de acessibilidade enquanto potência criativa, né? Então, são todos trabalhos que a gente vem desenvolvendo em parceria com outros artistas, e eu sinto que existe essa efervescência dos artistas aqui de Pernambuco, colocando a acessibilidade num lugar que não é só da fruição, mas é também de pesquisa estética e de reconhecer a acessibilidade como uma potência e não só como uma ferramenta para dar acesso. A dança pode se tornar mais acessível ao passo que a gente reconhece que também existem artistas com deficiência. Então, o fazer artístico é importante e necessário. Então, é fundamental garantir essa representatividade, seja na programação dos festivais, seja nas proposições de intercâmbio entre artistas. Então, a acessibilidade não é só sobre o fruir, né? Então, eu tenho aqui, se eu fosse sugerir para um grupo, olha só, pense o seu projeto para garantir o acesso da fruição, disponibilizando estratégias de acessibilidade, mas também pense alternativas de se aproximar desses outros territórios, dessas outras vivências, né, de conhecer essas potências de fazer arte, que são outros corpos, que são outras experiências. Isso também é pensar o acesso. Acrescento a essa perspectiva a urgência e a necessidade de que os processos formativos, cursos, oficinas, palestras sejam pensadas tanto reconhecendo a necessidade de disponibilizar os recursos de acessibilidade comunicacional, atitudinal, entre outras, mas também possibilitar que os fazedores de arte, né, de pessoas realizadas por pessoas com deficiência, também estejam ali nesse lugar da fala, né? Longe de querer aqui dar receitas de como tornar a dança acessível, eu gostaria de mencionar algumas recomendações como ponto de partida. Então, se um grupo de dança vai pensar uma acessibilidade do seu grupo, não deve se restringir apenas a disponibilizar seus espetáculos com as estratégias de acessibilidade comunicacional, atitudinal, mas, sobretudo, pensar na potência que é trazer artistas com deficiência para o seu convívio, para estabelecer trocas, reconhecendo, sim, que esses corpos diversos, são corpos estéticos fazedores de arte. Então, é fundamental trazê-los para essa troca, né? Eu acho que é uma coisa que eu desejo muito ainda ver, que eu não tenho visto com bastante frequência aqui em Pernambuco. Outro ponto importante é pensar as estratégias de divulgação, pensar as ações de mediação para aproximar esses públicos da linguagem, sair da frente, né? E não colocá-los, né? Mas sair da frente mesmo para que eles possam desempenhar o seu papel. Papel esse que pode ser o que eles quiserem, desde que sejam garantidas condições de acessibilidade, desde que teremos o capacitismo da frente deles.